Uma excelente noite para você que acompanha a programação da TV Unifev. O TV Jornal começa com imagens da represa de captação da Saev Ambiental. Hoje é dia 22 de março, Dia Mundial da Água. Em Votuporanga são gerados aproximadamente 23 milhões de litros por dia. Passando mais tempo em casa, o consumo tende a ser maior, por isso é importante ficar de olho e economizar. A represa é responsável por 25% do abastecimento aqui na cidade. Além disso, é assunto também o coronavírus. O prefeito anuncia a montagem de hospital de campanha anexo à Santa Casa de Votuporanga. O local deve abrigar 23 leitos de UTI para o tratamento da Covid-19. E no primeiro dia útil do decreto municipal com medidas mais restritivas, pouco movimento nas ruas de Votuporanga. Hoje é segunda-feira, dia 22 de março, e você acompanha notícias de Votuporanga e região a partir de agora no TV Jornal. O prefeito Jorge Seba anunciou hoje nas redes sociais que está em andamento a montagem de um hospital de campanha que funcionará anexo à Santa Casa. O local deve abrigar 23 leitos de UTI para o tratamento da Covid-19. Vamos acompanhar agora o vídeo publicado pelo prefeito Jorge Seba. Meus amigos e minhas amigas de Votuporanga, nós estamos aqui na presença do vice-prefeito Cabo Walter, da secretária da Saúde, Ivonete Félix Nascimento, para anunciar a vocês mais uma ação que essa administração está fazendo em favor do combate à Covid em Votuporanga. Ontem, domingo, estivemos reunidos com a equipe da Secretaria da Saúde, com médicos responsáveis pelo atendimento ao Covid diretamente da Santa Casa, Dr. Atílio Pozubon, Dr. Chaldes, representante da Santa Casa, para traçar uma meta de ampliar e oferecer mais leitos de UTI. A Santa Casa, então, está disponibilizando um espaço onde está hoje o estacionamento de veículos, para nós fazermos um hospital de campanha para termos ali 23 leitos. Desses 23 leitos, 11 vão migrar, vão sair de onde está o UPA e ir para esse hospital de campanha, e aí nós ofereceríamos então mais 12, totalizando os 23 de UTI. E assim abrir a possibilidade também de um atendimento de enfermaria para 11 leitos que nós possamos fazer para esse início de atendimento necessário para aqueles pacientes que mais precisam dessa ação. Então, estamos divulgando aqui uma ação concreta que o município, através da Secretaria da Saúde, com o apoio da Santa Casa e com o apoio do deputado Carlão, que ontem mesmo esteve presente na reunião conosco e está agilizando essa situação junto à Secretaria de Saúde do Governo do Estado. Então eu quero agradecer aqui ao Governo do Estado, ao deputado Carlão e às ações que a Secretaria de Saúde e a Santa Casa estão fazendo em favor da população. Falando em Santa Casa, vamos atualizar então os números do hospital. A Santa Casa segue com 100% de ocupação dos leitos de UTI. São 28 pacientes internados na unidade de terapia intensiva, dos quais 25 estão em uso de respiradores. Confirmados em ala são 30. No pronto-socorro confirmados são 4 e os 4 estão em uso de respiradores, aguardando o leito de UTI. O hospital registrou hoje também 4 altas hospitalares ou transferências. Nas altas acumuladas são 1.099 e, infelizmente, mais 3 óbitos registrados. Segundo o hospital, 2 são pacientes de Votuporanga e 1 de uma cidade da nossa região. E na sexta-feira, diante do aumento dos casos graves de coronavírus, a Prefeitura de Votuporanga anunciou medidas mais restritivas para conter o avanço da doença. Para não ficar dúvidas, vamos acompanhar na tela quais são essas medidas então, o que pode e o que não pode funcionar, reforçando, desde ontem até às 6 horas da manhã do dia 29 de março.
restrita a circulação de veículos e pessoas nas vias públicas, exceto para situações emergenciais ou deslocamento de trabalhadores de atividades permitidas. Em relação às atividades, hospitais, farmácias, clínicas médicas, odontológicas e veterinárias e serviços de assistência social sem alojamento, o atendimento é permitido. Em supermercados, mercearias, açougues, padarias, bares, restaurantes, pizzarias, distribuidores de água e gás, lojas de suplementos, lojas de conveniência e similares, além de casas de ração, comércio de insumos agropecuários, veterinários e implementos agrícolas, o atendimento é permitido somente por delivery. O delivery pode funcionar das 6 da manhã às 11 horas da noite. O take-away e o drive-thru estão proibidos e o estabelecimento deve permanecer fechado, reforçando somente para delivery. Indústrias é permitido com restrição, redução de 50% do número de funcionários. A medida não se aplica àquelas permitidas pelo Decreto Federal número 10.282 de 2020. Em relação aos hotéis e serviços de hospedagem, é permitido com restrição. Apenas para hospedagem e a alimentação deve ser nos quartos. Em relação às oficinas de veículos automotores, é também permitido o funcionamento, mas com restrição, somente para empresas e trabalhadores de serviços liberados pelo decreto. Horário de funcionamento, das 8 da manhã às 8 da noite para oficinas. O transporte público e mototáxi, serviço suspenso. Táxi, aplicativos de transporte e serviços de transporte de mercadorias está permitido. Call center, escritórios em geral e serviços administrativos é permitido funcionamento, mas com restrição, sem atendimento ao público e redução de 50% do número de funcionários. A educação pública e privada segue suspensas as aulas presenciais, exceto para curso técnico e profissionalizantes de saúde. Academias, salões de beleza e barbearias, atendimento suspenso. É permitido com restrição o atendimento em relação aos serviços de segurança pública e privada, coleta de lixo, serviços funerários, telecomunicações, provedores de internet e meios de comunicação. É permitido, mas sem atendimento ao público. A mesma restrição, ou melhor, permitido também com restrição, cartórios e agências de correio, com atendimento individual diariamente das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Atividades religiosas estão suspensas presencialmente. Os cultos, reuniões e missas podem ser transmitidas online com até 6 pessoas, das 6 da manhã às 8 horas da noite. Os postos de combustíveis é permitido com restrição somente para empresas e trabalhadores dos serviços liberados pelo decreto, com a apresentação da declaração. Podem funcionar de segunda a sábado, das 6 da manhã às 8 da noite, sem restrição de dia e horário para abastecimento dos serviços públicos municipal, estadual e federal. Essa declaração que precisa de apresentar a declaração, você encontra no site da Prefeitura, votuporanga.sp.gov.br ou também o link nas redes sociais. Continuando com o decreto, comércios, galerias e estabelecimentos congêneres não essenciais, além de feiras livres, concessionárias e revendedores de veículos, lavanderias, serviços de limpeza, manutenção e zeladoria, assistência técnica de eletroeletrônicos, óticas e lojas de cosméticos, higiene e materiais para construção, atendimento suspenso. Os estabelecimentos devem permanecer fechados. E também os órgãos públicos, municipal, estadual e federal, atividade suspensa, exceto atividades essenciais, como serviços de saúde, segurança, fornecimento e tratamento de água, de energia elétrica, saneamento, coleta de lixo, telecomunicações, assistência social, entre outros, bem como serviços administrativos de suporte, podem funcionar, com exceção desses serviços. Os bancos também é permitido, mas com restrição, apenas caixas eletrônicos e 10% de funcionários para serviços administrativos e de manutenção
ao autoatendimento. Lembrando também que você encontra todas essas atividades, né, todas essas ações, ou melhor, atividades que podem ou não funcionar, também nas redes sociais da Prefeitura de Votuporanga. Isso foi divulgado na sexta-feira. Também na sexta-feira, prefeitos de 13 cidades se reuniram em Votuporanga para definir estratégias conjuntas de enfrentamento da doença. O encontro foi no auditório do Centro de Cultura e Turismo, lá no Parque da Cultura, e definiu que os municípios seguirão medidas mais restritivas anunciadas para Votuporanga. Participaram deste encontro prefeitos e representantes de Álvares Florense, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Macaubal, Magda, Monções, Parise, Ponte Gestal, Riolândia, Valentim Gentil e Votuporanga. Agora nós vamos para o intervalo e a seguir o assunto é o Dia Mundial da Água. Aqui em Votuporanga, aproximadamente 23 milhões de litros de água são gerados por dia, de acordo com a Saev Ambiental. A gente volta já. Estamos de volta com o TV O Jornal e hoje, dia 22 de março, é comemorado em todo o mundo o Dia da Água. Uma data para conscientizar a todos a respeito da importância da conservação deste recurso natural e sem o qual não haveria vida no planeta. Aqui em Votuporanga, por dia, são gerados cerca de 23 milhões de litros. Sobre isso a gente conversa com Yasmin Gutierrez. Boa noite, Yasmin. Oi, Stephanie, boa noite para você e boa noite também a todos que nos acompanham. Pois é, 24 horas por dia, as equipes da Saev Ambiental trabalham para garantir o abastecimento de água e outros serviços aos mais de 91 mil habitantes de Votuporanga. O abastecimento de água é uma das responsabilidades dos serviços oferecidos pela Saev Ambiental há mais de 50 anos. Como você disse, por dia são gerados aproximadamente 23 milhões de litros de água aqui em Votuporanga. E neste Dia Mundial da Água, nós conversamos com o superintendente da Saev Ambiental, o Antônio Alberto Casali, quem conversou com a gente, quem contou um pouquinho sobre o funcionamento desses serviços e também sobre a qualidade da água oferecida hoje aqui em Votuporanga. Vamos ver. Hoje, Votuporanga está muito bem servido de água, né? Por quê? Porque nós temos 4 poços profundos, o da Zona Sul, o da Zona Norte, o da Zona Leste e o da Zona Oeste. E mais a represa, que é responsável por 25% do abastecimento da cidade. Então, esses 4 poços, sendo 3 interligados, Norte, Sul e Leste, eles são interligados e a água da represa vem até a ETA, que é a Estação de Tratamento de Água. Então, com todos esses poços ligados, projeto do prefeito Jorge Seba de interligar o Oeste também nesses 3, nós teremos aí por mais uns 30 anos sem problema com água. Esses 3 poços ligados, que já estão ligados, e mais a represa, nos dá tranquilidade de que nós não teremos falta de água. Há talvez uma falta de água esporádica num lugar ou no outro, talvez alguma pontualidade, vamos dizer assim, de falta de água por conta de algum rompimento, de algum fato pontual. Porém, Votuporanga está muito bem servido de água. Bom, e durante a entrevista nós também falamos, né, sobre esse momento que a gente vive de pandemia e com as pessoas mais em casa também há um aumento no consumo de água. É importante a gente reforçar a importância, né, dessa conscientização para não haver desperdício. Sobre isso também conversamos com ele. Na pandemia há sim um consumo muito maior e esse consumo ele está sendo suprido por esse sistema que a Saev Ambiental tem. Os 3 poços ligados e a represa, que inclusive o ano passado nós tivemos algum problema com o número de chuvas, né, com pouca chuva, mas que agora já está numa condição normal e que nós estamos operando a represa com 25% de toda a água é da represa. Mas eu acho que
a economia. Eu até aproveito e agradeço a esse espaço e pedir para que as pessoas economizem a água. Nós não queremos que a água, por exemplo, possa ser usada de uma forma talvez até descabida. Então eu peço para que se economize, mas sabendo usar, nunca vai faltar. E Votuporanga está numa situação totalmente privilegiada com relação à água. Como vimos aí, Votuporanga é privilegiada, né, no abastecimento de água, mas apesar disso, nós precisamos manter a conscientização e não desperdiçar esse bem tão precioso, como disse aí o superintendente da SAEB. Volto com você. Isso mesmo, Yasmin, usar com consciência. Vamos agora às temperaturas. Uma grande massa de ar seco ganha força sobre a região. Até o fim deste mês, a atuação deste sistema irá dificultar a chegada das frentes frias e até mesmo a formação de grandes instabilidades. Em relação às temperaturas, amanhã em Cosmorama variam entre 22 e 32 graus. Valentim Gentil, a mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. E aqui em Votuporanga fica um pouquinho mais quente. A terça-feira registra a mínima de 22 e a máxima de 35 graus, segundo o portal Clima Tempo. Por hoje é só. O TV O Jornal desta segunda-feira fica por aqui. Para você, uma excelente noite, uma ótima semana e amanhã a gente se encontra novamente aqui, às 8h30 da noite. Eu espero você. Até amanhã, se Deus quiser.